Oi, gente, tudo bem? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. A gente vai começar uma série de 4 vídeos aqui no canal a respeito de escritoras e pensadoras negras, então a gente vai discutir 2 livros de literatura, um livro teórico e um livro com discussões feministas pautadas especificamente na necessidade de você pensar uma educação feminista junto a crianças, junto a adolescentes, junto a meninas que estão ainda em processo de formação e que justamente por isso é tão necessário que a gente fale com elas sobre feminismo. Hoje então a gente começa com Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que é um dos livros mais fortes e impactantes que eu já li. Conceição Evaristo fala basicamente nesse livro sobre violência, diversas formas de violência, violência contra a mulher, violência urbana, violência que é decorrente de um sistema social pautado na divisão de classes, que é extremamente desigual e que, portanto, a gente precisa falar sobre essas formas de violência, e Conceição Evaristo tematiza isso em seu livro, que é um livro de contos, são várias histórias que tematizam essas várias formas de violência e que vai fazendo com que a cada conto a gente se sinta muito tocado e muito agredido também, de certa forma, por essa violência. Não tem como você passar por Conceição Evaristo e não se sentir transformado de certa forma, porque ela faz com que a gente olhe para essa violência que muitas vezes está nos jornais, a gente vê no nosso cotidiano, que é número, que é estatística, mas que aqui nesses contos ela dá um rosto, ela coloca uma pessoa ali por trás dessa violência que é tão presente e é tão constante. O espaço central no qual as narrativas acontecem é o espaço da favela, então as narrativas elas vão em seu conjunto traçando uma série de críticas em relação às violências que surgem e que se originam a partir desses sistemas de classes, que vai fazer com que surjam essas comunidades e que vai fazer com que essa população, especialmente a população negra, seja vítima de uma violência muito cotidiana. E aí as narrativas elas vão focar em 2 coisas. Nas violências em si, no próprio ato da violência, então Conceição Evaristo vai descrevendo ali algumas cenas de violência com muitos detalhes, mas vai focar também em vários momentos como que os sujeitos se reorganizam e lutam, tentam construir a sua vida apesar dessa violência da qual são vítimas. A gente já falou em vários momentos nesse canal a respeito da dificuldade da mulher escrever, da mulher conseguir se consolidar enquanto escritora, da mulher conseguir ser publicada, e essa dificuldade ela aumenta sobremaneira quando a gente está falando da mulher negra. Então, se a mulher branca já enfrenta dificuldades, como a gente viu lá em Virginia Woolf, a mulher negra e pobre vai enfrentar ainda uma dificuldade muito maior. O título do livro ele é Olhos d'Água e é o mesmo título do primeiro conto, do conto que inaugura a sequência dessas 14 narrativas que compõem o livro. E esse conto ele fala de uma personagem que está ali tentando lembrar qual é a cor dos olhos da sua mãe. Então a personagem em determinado momento ela se dá conta que ela não lembra qual é a cor dos olhos da sua mãe e começa a ficar muito angustiada com esse não saber, não reconhecer, não ter essa memória. E aí, nesse processo de tentativa de buscar qual é a cor dos olhos da sua mãe, essa personagem ela vai relembrando vários momentos tristes e felizes, momentos difíceis e momentos de pequenas alegrias dela com a sua mãe, e vai fazendo um resgate de várias histórias ali. Então passeia por essa memória da personagem e essa personagem vai trazendo ali essas histórias da sua família, essas histórias familiares, para poder lembrar qual é a cor dos olhos da sua mãe. E aí no final ela fala: mãe, qual é a cor tão úmida dos teus olhos? Então ela vai relembrar dessa mãe que estava sempre com os olhos marejados, estava sempre com lágrimas nos olhos, pela vida difícil, pela vida sofrida que levava. Olhos d'Água, o livro, ele tem uma introdução, tem um prefácio, aliás, que é muito bom, da Heloísa Toller Gomes, que ajuda muito a gente começar a entrar no universo desse livro. E ali no prefácio ela recorta uma citação da própria Conceição Evaristo, que é: minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. Em vários dos contos, a Conceição Evaristo retoma diversas mães de distintas mães,
Então, quando ela traz essa citação, minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro, a gente vai percebendo que o livro ele vai falar justamente sobre isso, sobre essas mães que enfrentam uma série de dificuldades, sobre essas mulheres, sobre os sujeitos, crianças, homens que passam por uma série de dificuldades para conseguir existir. A gente percebe também algumas intertextualidades em alguns dos contos. Um deles é Lumbiá, que faz uma intertextualidade com o famoso conto A Pequena Vendedora de Fósforos. E aqui no conto, Lumbiá, ele tá ali com a sua irmã vendendo uma caixa de chicletes e uma lata de amendoim. E aí, em determinado momento, eles veem um presépio, e assim como no conto A Pequena Vendedora de Fósforos, eles ficam encantados com aquela cena, com o presépio, ficam ali profundamente admirados. E aí, assim como no conto A Pequena Vendedora de Fósforos, ele morre ali. A diferença é que no conto A Pequena Vendedora de Fósforos, ela morreu congelada, né, porque ela estava ali, ficou tanto tempo parada ali admirando um presépio. E no caso do conto Lumbiá, ele vai pegar, ele fica tão admirado e tão impressionado com o presépio que em determinado momento ele se sente tão atraído que ele pega aquele Deus menino que está ali no centro do presépio e ele se vê como igual, e ele diz que aquele Deus menino, nu, pobre, vazio e friorento como ele, então ele se vê tão igual àquele menino que ele pega o menino, o segurança vai atrás dele e Lumbiá morre então atropelado quando ele vai atravessar a rua. Então todos os contos têm essa tônica, ou quase todos os contos têm essa tônica de expor essa violência, de expor as vítimas dessa desigualdade social, dessa desigualdade de classes, as quais a gente está tão habituado a ver e nem sempre humanizar. A própria Conceição Evaristo tem uma história de muita luta, de muito enfrentamento a diversas formas de violência das quais ela foi vítima ao longo de sua vida, seja o racismo, seja o machismo, seja a violência de classes. Ela enfrenta ao longo de toda a sua vida uma série de violências, então é importante a gente falar um pouquinho sobre ela. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu no dia 29 de novembro de 1946, na favela do Pinduraçaia, em Belo Horizonte, onde viveu até a década de 70. Ela foi criada principalmente pela mãe, e aí ela precisou sair de casa quando a mãe já tinha muitos filhos e ela não conseguia sustentar todos eles. Então Conceição Evaristo vai morar com uma tia. Ela começou a trabalhar aos 8 anos de idade, fazendo serviços domésticos, e ela fez serviços domésticos durante boa parte de sua vida, até quando ela já estava fazendo faculdade, ela ainda trabalhava como empregada doméstica, precisava conciliar ali o seu trabalho com os seus estudos, mas ela faz um resgate muito bacana da história de sua infância. Com essa série de dificuldades que eles enfrentavam, ainda havia espaço para fabulação, ainda havia espaço para troca de afetos, ainda havia espaço para partilha e para contação de história. Ela fala ali: tudo era narrado, tudo era motivo de prosa, poesia. Ela nasceu em 1946 e começou a publicar somente em 1990 pela revista Cadernos Negros de São Paulo. Ela começa então a publicar inicialmente por meio dessa revista e começou então a ser publicada somente quando ela já tinha 44 anos. Então a gente retoma de novo essa dificuldade que a mulher, em especial a mulher negra, tem para conseguir se consolidar a sua carreira enquanto escritora. Ela também tem carreira acadêmica, fez mestrado e doutorado na área de letras e terminou o doutorado somente em 2011. Eu quero destacar 2 contos de Olhos d'Água, que para mim são os mais fortes, são os mais impactantes. O primeiro é o conto Maria, que fala sobre uma mãe negra que está voltando da casa da patroa depois de ter trabalhado no Natal, e ela volta um pouco mais feliz porque ela volta com um trocado a mais, ganhou um pouco de dinheiro a mais, já que ela trabalhou no Natal. Então ela volta com a ideia de que ela vai poder oferecer um pouco mais do que ela oferece normalmente para os seus filhos. O espaço central no qual acontece essa narrativa, esse conto, é o espaço do ônibus. Então ela tá voltando para casa e ela tá se queixando de uma dor na mão, já que ela cortou a mão com uma faca laser. Então ela corta a mão e ela vem sentindo essa dor, ela vem sentindo a mão latejar, quando de repente
o ônibus para e começa a ser assaltado. Entram 2 assaltantes que começam a recolher tudo das pessoas. De repente, um dos homens a reconhece, ele é pai de um dos filhos dela. Por conta disso, ele não a assalta. Quando os homens descem do ônibus, porém, os passageiros ficam incomodados com aquilo. Pera lá, por que só não pegou dinheiro dela? E aí nisso começam a associá-la, dizer que ela estava envolvida com os assaltantes. E aí mesmo que o motorista do ônibus, que algumas pessoas a defendessem, falassem que não, que ela estava sempre naquela linha, os outros passageiros não quiseram saber e começaram a agredi-la, bater nela, e essa violência foi crescendo, que virou um linchamento mesmo. Quando a polícia chegou, ela já estava morta no chão, porque eles já haviam batido tanto, já haviam agredido tanto, que ela acabou morrendo. E o conto ele vai fazendo uma coisa muito bacana, que vai envolvendo a gente na narrativa de tal forma, que é sempre retomar essa memória dela dos meninos. Então ela tá levando melão para os meninos, para os seus filhos, para os seus 2 filhos, e os meninos nunca comeram melão. Então, ao passo que ela vai voltando para casa, vai pensando no que ela vai fazer com aquele dinheirinho a mais, vai sentindo aquela mão latejando, aquela dor na mão, ela também vai se perguntando, será que os meninos gostam de melão, já que eles nunca comeram melão? Quando ela morre, então, o seu último pensamento é que ela queria ter levado para o filho aquele beijo, aquele abraço que o pai havia segredado para ele no ônibus e que ela nunca conseguiria fazer. Um dos meus outros contos preferidos desse livro é Zaita Esqueceu de Guardar os Brinquedos, e vai falar sobre 2 irmãs gêmeas que estão brigando, que entraram em atrito porque uma pegou a figurinha da outra. Fala, ainda que muito brevemente, sobre a estrutura familiar dessas meninas. Elas moram com a mãe, e com a mãe de 34 anos e mais 2 irmãos que estão tentando conquistar certo poder, cada um à sua maneira. Enquanto que um irmão entrou para o exército, o outro acabou se envolvendo no mundo do crime. Então a narrativa ela vai se centrar basicamente na procura uma pela outra dessas 2 meninas. Então, em determinado momento, uma nota que a outra sumiu e sai pela favela procurando. E acaba ficando tão absorta em seus pensamentos que ela vai pensando na surra que ela vai levar da mãe quando ela voltar, porque já acabou ficando muito tarde. Ela vai pensando nas dificuldades da vida, no irmão envolvido no mundo do crime e no desespero da mãe com esse irmão. Fala também na raiva que ela vai sentindo pela irmã por ter pego a figurinha, que começa um tiroteio, ela não se dá conta e acaba sendo uma das pessoas atingidas pela troca de tiro e fica ali estirada por algum momento no chão. A outra irmã, ela não sabe, mas a outra irmã também a está procurando. E a irmã vai pelas ruas também pensando e também sabendo da surra e também sabendo das dificuldades pelas quais a família passa. Em determinado momento ela se depara com o corpo da irmã no chão e a única coisa que ela consegue gritar, angustiada e sentindo aquela dor e já sentindo aquele desespero pela irmã morta é: Zaita, você esqueceu de guardar os brinquedos. Então ela grita, né, pela irmã que deixou os brinquedos espalhados pela casa e o conto se encerra então com essa irmã desesperada pela morte da outra. Olhos d'Água é um livro extremamente forte, por mais que a narrativa seja acessível em termos de linguagem, a gente não consegue avançar muito rápido na leitura, justamente porque cada conto põe a gente para pensar nessa violência que é tão cotidiana, mas que muitas vezes a gente não reflete o quanto a gente deveria refletir sobre, e mostra pra gente, especialmente, que essa violência ela acontece com certas pessoas, em certos lugares, e isso não é por acaso. Essa foi nossa conversa sobre Olhos d'Água. Deixe nos comentários qual autor ou autora você quer ver por aqui. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!